estás desse lado é porque tu queres mudar o teu mindset e não sabes por onde começar, certo? E eu vou falar das 3 coisas que interferiram drasticamente na minha mudança, na minha mentalidade e no meu estilo de vida. Porque sim, é um estilo de vida. Primeiro mudar e depois manter, aprende-se. Porque convenhamos, ninguém nasce com uma mentalidade feita. Ela forma-se com o que vivemos, com o que ouvimos e com aquilo que nós escolhemos acreditar. Por isso vamos passar esta introdução e ir ao ponto específico. Sim, mas espera, o meu nome é Tânia Souza e eu estou com este canal aberto para poder partilhar contigo tudo aquilo que me ajudou a ter um mindset diferente, um estilo de vida. E então vamos passar às 3 coisas. Primeira, pessoas. Sim, ouviste bem. Pessoas têm a capacidade de mudar o nosso mindset. O ambiente, o contágio social influencia a nossa vivência. Isto porquê? Tu pensas que muitas vezes não és influenciável, que tens o poder de escolha, que tens o poder da tua mente, que consegues selecionar aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas, aquilo que interfere, aquilo que não interfere, mas não é bem assim. Há muitos estudos que comprovam que nós somos influenciados inconscientemente e constantemente. Já fizeram um estudo num elevador, eu agora também não posso apurar aqui os detalhes, mas eu vou-vos deixar aqui o estudo, que a pessoa pegava num copo de café e, consoante a temperatura do copo, poderia identificar se a pessoa tinha mais um perfil de ser líder ou não. E esta opinião formada sobre o outro foi apenas pela temperatura do copo. Agora imaginem o que tudo o resto pode fazer na nossa vida de facto. Mas eu vou falar especificamente de um estudo que se chama Neurónios Espelho, que se trata de neurónios espelho, que foi descoberto por Rizzolatti e a sua equipa, não sei se é assim que se soletra. O que é que ele descobriu? Descobriu que nós, inconscientemente, ao observarmos outra pessoa, os nossos neurónios tendem a imitar aquilo que nós observamos. Isto é chocante, gente, mas é verdade. Ou seja, nós estamos a observar e o nosso corpo está a passar-nos a informação de como se nós estivéssemos a fazer aquilo. E isto explica porque é que nós absorvemos comportamentos, atitudes e emoções de outras pessoas. Existem outros estudos, mas este foi aquele que mais me chamou a atenção para vos trazer aqui. Então, pessoas podem sim influenciar o nosso mindset. Porquê? Porque não é só uma, não é? São várias, todos os dias. Então o que é que vai acontecer com a nossa cabeça, o nosso comportamento, os nossos hábitos e as nossas emoções? Então se a temperatura de um copo teve essa capacidade de influenciar uma opinião de uma pessoa que nem sequer falou, não é? Porque vocês vão ver o estudo que eu vou colocar aqui, imagina tudo o resto, com as restantes pessoas que convivem connosco. E o que é que te cabe a ti? Colocar-te tu à frente do espelho e veres, de facto, que atitudes é que tu tens tido, de que maneira é que tu queres mudar e quem é que perpetua as mesmas atitudes que tu queres mudar para tu conseguires mudar o ambiente, não vais mudar a pessoa, ok? Mas vais mudar a frequência com que convives com essa pessoa, porque muitas vezes são pais, mães, namorados, namorados é muito mau, mas amigos, vizinhos, com quem tu passas mais tempo, não é? E que pode sim ter uma influência. Então, reduzir o tempo com essa pessoa. Pronto. Mas atenção, não culpando ninguém, porque ninguém é culpado. Nós somos sim responsáveis, é bem diferente. Passemos então à segunda coisa que me ajudou a mudar o meu mindset. Costumes. Costumes de ir ali, costumes de ir acolá. Não, eu estou a falar de hábitos. Costumes, aquilo que nós temos tendência para fazer todos os dias e que nos prejudica. Ou então, uma coisa que ninguém fala. A falta do costume. A falta do hábito. Como por exemplo, nós sabemos que temos que beber água, uma coisa simples. Vocês sabem que beber água tem influência no nosso mindset. Porque já vimos que a temperatura do café tem diferença. Então imaginem se nós passarmos o dia à seca. Mas pronto, isto contextualizando, o exemplo da água é o exemplo que eu quero dar como hábito e não como interferir com a nossa mentalidade, ok? Então, como hábito, por exemplo, parte do princípio que beber água é importante, então porquê é que nós não fazemos isso? Porquê é que nós não criamos esse hábito? Porque para além de romper com velhos hábitos e costumes
que nós temos, como reclamar, como nos vitimizar, como etc. Também temos que identificar hábitos que fazem falta e que nós sabemos que faz falta. E como é que começamos? É aos poucos, não é? Porque beber água também é um treino. Não é? Existem músculos. Há pessoas que dizem que não conseguem beber muita água, que estão a beber 2 ou 3 golos e que já não conseguem beber mais porque parece que trava. Exatamente, trava, porque não está treinado. Vocês não estão treinados a beber e tudo é treinável. Nem sei se esta palavra se diz, mas tudo é possível de ser executado aos poucos. E o que eu identifiquei na minha vida que mudou o meu mindset foram hábitos que eu deveria deixar, como reclamar e etc., mas muitos mais que eu devia começar e que eu já sabia que devia começar. E atenção, gente, porque eu quando falo de hábitos, não estou a falar só em termos práticos, mas também de praticidade, de pegar nas coisas e fazer, mas também hábitos mentais, o tal de reclamar. E eu tinha muito o hábito de culpar. Eu culpava as pessoas, culpava o país, culpava a casa, culpava as entidades e nunca me responsabilizava. Portanto, parte do princípio que costumes é aquilo que tu fazes em termos práticos, mas também em termos mentais. E isso vai automaticamente mudar o teu mindset, porque tu já sabes o que é que tens por hábito e já sabes o que não faz bem e que tem que ser mudado. Agora vamos à terceira e última coisa. Livros. Os livros, eu posso vos dizer, foi o que eu deixei mais para o fim. Porquê? Porque os livros têm a capacidade de nos introduzir na cabeça do escritor. É como se fosse encarnamos a pessoa. Nós estamos a ler palavras, coisas que foram escritas do início ao fim e parece que encarnamos outra personagem. Ler para mim, os bons livros, procurar bons livros, foi sem dúvida uma mudança-chave para mim e recordo-me que quando eu li O Segredo da Mente Milionária fez-me um tilt na mudança da minha forma de pensamento relativamente às finanças, ao dinheiro. E nós temos muitos pequenos pontos que vão ligar a áreas diferentes e tudo trata-se de mentalidade. Por exemplo, a mentalidade que tu tens com o dinheiro, a mentalidade que tu tens com os relacionamentos, com a tua saúde. Então há várias áreas. Agora cabe a ti identificar aquilo que tu queres trabalhar em primeiro lugar como prioridade na tua vida e introduzir nessa área específica. Imagina, eu tinha problemas com o dinheiro. Ainda tenho hoje alguns problemas, algumas crenças, alguns padrões repetitivos que vêm à minha cabeça, mas lá está, nós não somos o nosso pensamento, não é? Nós alimentamos o nosso pensamento, é diferente. Então, a partir do momento que eu identifiquei, eu comecei a conviver com menos pessoas que tinham problemas em relação ao dinheiro e que falavam constantemente disso. Gente, eu tinha amigos na Suíça, neste caso, que disputavam salários entre si. E isto, imaginem o que me devia fazer. A influência que às vezes nós pensamos, não é connosco, mas é, porque nós temos esses neurónios de espelho, porque nós somos influenciados a todo momento, sem nos apercebermos. Ainda ontem também eu estava a passar por uma zona onde existem muitas fábricas. Os carros estão todos estacionados, não importa onde. Em cima do passeio, perto da rotunda, enfim, está um caos aquilo, com carros por todo o lado. E eu dizia ao Carlos, como é que é possível eu ter reclamado tanto naquela fase da minha vida, onde eu me encontrava na Suíça, onde o meu patrão me dava uma praça de parque, um parque reservado para mim, e uma altura foi-me proposto eu partilhar o carro com outras pessoas que fossem da mesma zona que eu, para assim libertar um parque. Ou seja, eu achei aquilo uma estupidez tremenda na altura. Meu Deus, eu passei a vida a reclamar, mas o que é que ele pensa, não sei o quê, eu preciso de ter o carro só para mim e não trazer ninguém, porque eventualmente eu posso sair e querer ir para outro lado, e não, tenho que me comprometer a levar as pessoas que vêm comigo para
casa e para mim não fez sentido nenhum. Então eu passei a vida a reclamar nessa fase. Quando eu vi aquilo, que existem pessoas que de manhã têm filhos, têm que deixar os filhos na creche e depois ainda têm que vir ao trabalho, faça chuva ou vento ou sol, nem sabem onde vão colocar o carro e nem sabem quanto têm ainda que andar e têm que ali agilizar a coisa de uma outra maneira. Então eu refleti e eu disse ao Carlos, eu tinha uma bênção e nem dei conta. Portanto, é importante nós percebermos em que contexto é que nós estamos e o que é que realmente é bom. Dar valor àquilo que nós temos, apresentar mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar. E tudo passa por começar hoje, com pequenas mudanças. Então, se tens por hábito reclamar ou culpar, vai tentando fazer essa mudança aos poucos. Porque foi por estes motivos e outros também que eu criei um e-book que tem por nome Sou Consciência, Desperta em Amor, e onde eu trago todas as ferramentas. Aquilo é quase um curso, não é? O meu namorado viu e disse que aquilo parece um curso, que eu devia lançar aquilo como curso. E quem sabe, não é? Um dia não possa fazer vídeos explicativos para introduzir as ferramentas. E isto porquê? Porque é um acompanhamento de 3 semanas, onde tu vais todos os dias trabalhar uma questão e responder algumas perguntas, fazer algumas práticas e ter esses pequenos desafios, como por exemplo esse de reclamar. Tenho um desafio espetacular sobre a reclamação, mas convido-te então a aceder já ao link que vai estar na descrição deste vídeo. E deixo-vos aqui uma frase. Cada um só tem a vista da montanha que escala. Portanto, se tu estás no cimo dessa montanha a reclamar, a culpar, achares que a vida está um caco, olha para ti e pensa que quem a escalou foste tu. A partir do momento em que nós assumimos a responsabilidade, aliás, eu devia ter aqui posto um 4º ponto, porque assumir a nossa responsabilidade da nossa vida é a coisa mais importante, porque nós deixamos de culpar os outros e responsabilizamos, não é? Como eu já disse. E o que é que isto quer dizer? Nós, quando colocamos a responsabilidade na outra pessoa, quer dizer que quem tem as soluções é a outra pessoa. E nós não vamos estar atrás da outra pessoa para que ela nos mostre as soluções, porque nós é que queremos mudar. E aliás, ninguém vai fazer isso. Nós fazemos isso muito nas relações. Esperamos sempre que o nosso marido, o nosso companheiro, faça certa coisa ou determinada ação para nós nos sentirmos felizes, realizados e curados. E não é assim que funciona, não é, gente? Então nós somos as pessoas que têm prioridade para resolver qualquer das situações. Qualquer coisa que se passe connosco, nós somos as pessoas que temos que ter responsabilidade para connosco, como se nós fôssemos a nossa própria filha, o nosso próprio filho. Nós ocuparmos-nos de nós e não culpar as outras pessoas. Porque lá está, se foi o outro que criou o problema, a solução está no outro, então eu não tenho mão nas soluções e a minha vida está dependente das soluções que o outro tem para me entregar, mas como ele não sabe que eu estou à procura das soluções, ele não vai ajudar. E não vale a pena andarmos a pedir também, não é? Eu queria que tu fosses isto, porque nós não podemos moldar ninguém, nem podemos mudar, muito menos. Só nos podemos mudar a nós mesmos e passa por começar com estas 3 coisas, mais a 4ª, que também é muito importante, nos responsabilizarmos, e tu vais ver que a tua vida vai mudar drasticamente. Posso-vos dar também algumas indicações de livros e filmes, e quem comprar o e-book tem lá tudo isso direitinho, organizado, está um espetáculo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like. Um beijinho a todos e até ao próximo.